Abacuque capítulo 3, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor. No decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Vamos orar em nome de Jesus? Senhor Deus, eu quero te agradecer, Pai, por esta oportunidade de pregar a tua palavra. Deus, aviva a tua obra, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de mim, Pai. Senhor, usa-me, Deus, para abençoar a vida desse povo. Ah, meu Deus. Esta é a maior necessidade que nós temos, Pai. É do Senhor, é de um avivamento verdadeiro, Pai. Abençoa, Deus, cada coração. Tira as distrações, Pai. Tira, Deus, cada distração, Pai, nesse momento. Repreende, Deus, no nome de Jesus, tudo que vem atrapalhar, Deus, os teus filhos de ouvirem, de te sentirem, Pai, de serem tocados por ti. E abençoa, Deus, com a tua presença, em nome de Jesus. O avivamento é quando o Espírito Santo visita o seu povo que está afastado dos seus caminhos e traz um renovo. Abacuque, um contemporâneo de Judá, ele está vendo a situação do povo de Deus. Ele entende o que aquele povo está passando. E Abacuque é um homem como poucos. O que me chama a atenção é que dos que têm disposição para orar, que a verdade, irmãos, não são muitos, se diminui muito mais ainda para aqueles que têm disposição de orar pelos outros. Esses são os intercessores. Abacuque é um desses. Abacuque me chama a atenção porque, não que ele não esteja pedindo para si, mas o clamor verdadeiro dele é pelo povo. Para que o povo seja o quê? Avivado. Abacuque é um pregador e a palavra já diz, ele prega sob dor. Sentindo dores, ele está entregando a mensagem. E ao ver toda aquela situação, toda a derrota de Israel, todos os ataques que eles vão recebem, ele se dispõe a orar. E a ideia de que ele faz uma oração intercedendo por aquele povo, a resposta que ele recebe não é a resposta que ele gostaria de receber. Quem é que ora por livramento e escuta que o exército inimigo está vindo para assolar a vida deles? Só que o que Abacuque entende e o que nós precisamos entender é que a verdadeira oração, não desfazendo das orações, todas são bem-vindas, mas a verdadeira oração que nós devemos ter é a que nos leva para perto de Deus, é a que nos aviva. Então Abacuque toma na torre de vigia a sua posição e vai buscar este avivamento para aquele, porque é o único que pode entregar. A oração que ele faz aqui no capítulo 3, ele entrega ao Senhor em forma de canto. E ele faz um pedido. Eu vou além, ele faz um clamor a Deus. Aviva a tua obra. Não existe, escute isso aqui com atenção, não existe nada pior do que uma obra morta, fria. Não existe nada pior na vida de um irmão do que ele não ser avivado, do que ele não ter o Espírito Santo na sua vida. Nós achamos que a cadeia é ruim, nós achamos que a doença é ruim, nós achamos que a morte é ruim. Pois eu digo algo a você,
não ter a presença do Senhor nas nossas vidas é um castigo muito pior do que a solitária que a cadeia pode entregar. O que Abacuque está fazendo aqui é clamando a Deus, porque o povo estava afastado de Deus. O povo não conhecia a Deus. E toda vez, preste atenção, toda vez que Deus levantava um profeta, um pregador na Bíblia, as pessoas têm a ideia de quando vão receber uma palavra, é para serem apenas abençoados por aquela palavra. Mas, biblicamente, toda vez que Deus levantou alguém para falar com aquela nação, era para colocá-los na posição correta. E Abacuque entende que isso só vem através da oração. Este avivamento verdadeiro só vem quando nós buscamos a Deus. E preste atenção nisso aqui, irmãos. Se os homens, as mulheres não fizerem, as pedras vão clamar. Se os homens e as mulheres não falarem, a jumenta vai falar. Mas de alguma forma, este avivamento vai chegar nas nossas vidas. Independente da posição que o mundo está tomando, a igreja precisa ser diferente. Ela precisa se posicionar, se colocar na brecha, na posição, para buscar esse avivamento. Escute isso aqui. Como é que nós alcançamos? Como é que nós recebemos? Abacuque está orando ao Senhor e está pedindo por misericórdia, que é graça, é bondade de Deus. Mas deixa eu deixar algo claro para você aqui. Não existe avivamento sem arrependimento. O avivamento é quando alguém está afastado de Deus e o Espírito de Deus volta para a vida daquela pessoa. É quando ele recebe aquela porção do Senhor. Mas para que isso aconteça, a igreja precisa entender que há algo que a afasta de Deus. E o nome disso é o quê? Pecado. O pecado é o que nos afasta de Deus. Quando Jesus veio para nos salvar, os judeus estavam aguardando um general que vencesse o Império Romano e desse conquista para eles, vitória para eles. Mas a verdade é que não é que Deus não se importava com a situação que eles viviam. A questão é que tinham fatores mais importantes. Antes do Senhor libertá-los do Império Romano, Deus estava disposto a libertá-los do pecado. Antes do Senhor abençoá-los com uma casa, com um emprego, ficarem livres dos impostos de Roma, o Senhor estava preocupado de libertá-los das garras do pecado. Porque o pecado, irmãos, nada mais é do que aquilo que nos afasta de Deus, nos faz tropeçar, nos faz cair, é uma falha moral. E, queridos, não é crítica, mas eu sei que isso não é comum muito hoje em dia. Nós estamos mais acostumados, nós queremos mais palavras que nos massageiem, que peguem as nossas vidas e nos coloquem em lugares altos. Você é abençoado, você é isso, você é aquilo. Olha para cá, recebe, levanta a mão, toma para cá, puxa para lá. Recebe isso, recebe aquilo. Tá tudo certo. Tá tudo ok. Cada um escuta, cada igreja tem um pregador que merece. Não há problema nisso. A questão é que a maior preocupação de Deus é nos livrar do pecado, antes do Zé ou do Pix cair na nossa conta. Que Deus está falando em toda a Bíblia para aquele povo é que eles precisam de um arrependimento verdadeiro. É que eles precisam de uma mudança de rota na vida deles. Irmãos, escute isso aqui. Não existe avivamento sem arrependimento. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, do versículo 37 e 38, Deus está usando os irmãos na época do Pentecostes. Eles estão sendo abençoados, recebendo línguas estranhas. O poder de Deus está chegando sobre a vida deles. Aí os irmãos agora vão questionar o apóstolo Pedro e vão dizer para ele: Pedro, como é que nós alcançamos isso daqui? Como é que nós vivemos esse avivamento verdadeiro?
Como é que nós somos cheios deste Espírito que vocês estão tendo? Aí o apóstolo Pedro, no versículo 38, olha para eles e diz: arrependam-se. Arrependam-se. Cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. E aí sim, vocês receberão o dom do Espírito. Então escute isso daqui. Não existe avivamento. Não existe ninguém cheio se primeiro não houver o arrependimento. O arrependimento, irmãos, não é apenas quando nós choramos, quando nós olhamos para Deus e dizemos: ah, Senhor, perdoe-me pelos meus pecados. Um arrependimento verdadeiro é quando há uma mudança de rota nas nossas vidas. Preste atenção, é um trem indo em uma direção. Não é difícil de mudar a rota daquele trem? Muito difícil. Não é uma motinha que você vai ali e dá um cavalinho de pau e volta para o outro lado. Não. É uma mudança total de rota. Dá trabalho para ser feito, eu reconheço, não é fácil, requer esforço, requer busca, requer uma palavra muito difícil de ser ouvida hoje em dia: renúncia. Ninguém gosta de ouvir isso, todo mundo quer ouvir a bênção, todo mundo quer ouvir que a chave está chegando, que a porta está aberta. Quem quer falar de renúncia, irmão? Ninguém. Mas é necessário, porque se não houver arrependimento e renúncia, nós nunca sentiremos a presença verdadeira de Deus. Entendam todos vocês isso, que o Senhor tem um plano, um propósito muito maior nas nossas vidas. Mas ele se dá quando nós fazemos como Abacuque, nos colocamos na posição e vamos buscar a esse Deus. Pedro está olhando para aquela multidão, está olhando para eles e está sendo muito claro e objetivo e dizendo: se arrependam. Irmãos, analisa isso aqui comigo. Pedro está pregando para uma multidão. Tem um avivamento na vida dele. Ele está entregando algo que Israel não vê há muito tempo. Ele está entregando algo que não chegava mais naquele povo há muito tempo. Talvez Pedro poderia olhar para aquele povo e dizer: fica aqui comigo e está tudo certo. Fica tranquilo aí que vai dar tudo certo. Não preocupa com nada não, porque Deus vai prover para vocês isso daí. Mas Pedro, com extrema coragem, as pessoas estavam zombando deles. As pessoas estavam dizendo que eles estavam bêbados. Aí o pregador Pedro olha para eles e diz: ei, se arrependam. Mudem. Que comodismo é esse? Saiam desta vida. Que apego às coisas do mundo são essas? Que pecado é esse que é impossível de vencer? Não me diga que este pecado é impossível de ser vencido. Diga-me que você nunca orou para vencê-lo. Arrependam-se. Olha que palavra bonita, dá uma faixa bem linda na parede. Arrependam-se. Pedro está olhando para aquelas pessoas e está dizendo. Aí eu pergunto a vocês: mudou hoje em dia? Não mudou. É a mesma forma. Irmãos, entendam isso daqui. No Antigo Testamento, quando Deus levantou os primeiros profetas, preste atenção, vamos olhar lá para trás. O que é que Noé falava para aquele povo? O que é que Isaías, Jeremias olhavam para eles e diziam? Arrependam-se. Ora, pastor, mas eles são o povo de Deus. Você está falando para o povo de Israel, o povo que ia no templo, sacrificava, ofertava, fazia indultos, tudo aquilo. Era para eles que eles estavam falando. No último profeta que nós temos no Antigo Testamento, que é o quê? Malaquias. Nós usamos Malaquias para tirar dízimos e ofertas. Mas a verdade, irmãos, é que 400 anos antes de Jesus Cristo vir, o último profeta que Deus levantou para Israel foi para avisar aquele povo de como Deus se sentia com aquele povo, de qual era o sentimento com eles. Deus estava olhando para eles e estava dizendo: olha, a principal questão que ele abordava no texto dele: pureza religiosa, adoração que não se existia, ao dízimo, a oferta que não era mais entregue, o zelo pela justiça. Então, no último livro do Antigo Testamento, Deus não está olhando para aquele povo e está dizendo:
parabéns. Por mais de 2000 anos, Israel está indo muito bem. Deus está olhando para eles e está dizendo: assim como o sol da justiça vem, o meu povo tem mentido, roubado, me enganado. Passa-se um silêncio. A maioria das Bíblias tem uma página em branco. Intertestamentário é quando simboliza o silêncio de Deus. Em 400 anos, o povo de Israel foi dominado pelos persas, pelos romanos, pelos gregos. Viram invasões, viram revoltas como as dos macabeus. Viram tudo acontecer. Tinha templo, tinha adoração, tinha sacrifício, tinha oferta, tinha sacerdote, mas não tinha o quê? A voz de Deus. A presença. Aí para analisar comigo, 400 anos depois, Deus levanta um profeta para falar com eles de novo. Amigo, se Deus está há 400 anos em silêncio, qual é a expectativa de Israel? Ele vai vir e vai desenrolar o rolo para a gente. Vai entregar tudo para as nossas vidas. Eita, que agora mudou. Agora é outra coisa. Aí Deus levanta João Batista. Olha a expressão. Olha para eles assim. E ele era meio assim. Usava uma roupa diferente. Comia diferente. Vivia diferente. Mas ele tinha uma coisa que Israel não tinha. Ele ouvia a voz de Deus. E ele não estava lá para agradar ninguém, querido. Olhou para aquele povo e disse assim, ó: raça de víboras, arrependam-se! Nada mudou. João Batista era tão corajoso que ele chegou no rei dos judeus, olhou para ele e disse assim: Herodes, essa mulher Herodina que tu estás não é a sua mulher, é a mulher do seu irmão. Todo mundo via, mas ninguém falava. Mas João Batista falou, teve coragem. Aí Jesus olha assim e diz: você quer ser grande no meu reino? Quero, mas saiba, primeiro é João Batista. Quer servir? Quero. Mas lembra que João Batista, que tinha coragem e falou o que tinha que falar para aquele povo. Ô irmão, mas perdeu a cabeça. E de que equivale ter a cabeça e ir para o inferno? De que equivale ter dinheiro e não ir para o céu? Se o teu olho te ofender, arranca-o, joga-o fora. João Batista podia ter olhado para eles e ter dito: ei, eu sou da família de Jesus, amigo. Vou entregar tudo para vocês aqui agora. O discurso era o mesmo, irmãos. Muda, querido, se arrependa. Confrontar. Rapaz, olha, nós não gostamos de ser confrontados. Vamos ser realistas? Ninguém gosta. Quem é que gosta de ser apertado? Quem é que gosta de ser balançado? Quem é que gosta de ter o seu pecado exposto? Quem é que gosta de ser chamado de frio? Eu falei em frio, eu me lembrei de uma coisa. Vocês estão lembrados daquelas cartas que Jesus mandou em Apocalipse para as igrejas? Para umas ele elogia, para outras ele recrimina. Mas tem uma que me chama muita atenção. É a de Laodiceia. Jesus olha para eles, abre aí comigo em Apocalipse no capítulo 3. O Senhor Jesus, usando o apóstolo João, escreve para aquela igreja, dando uma revelação a eles, e fala a essa igreja de Laodiceia. Esta igreja, irmãos, ela é diferente de todas. Porque o que o Senhor faz com ela, irmãos, nós podemos olhar de uma perspectiva assim e dizer: não, o Jesus desceu cajado nesse povo, Eduardo. Mas a verdade é que Jesus está alarmando eles. Dizendo: olha, ainda tem tempo de resolver isso. Aí ele fala aqui no versículo 14, quando ele diz: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva, estas coisas diz o Senhor, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as obras que você realiza. Escute, quando hoje em dia, se alguém chega para você em forma de profecia e fala para você: assim diz o Senhor, eu conheço as obras que você realiza, o irmão vai dar um sorriso aqui que vai dizer: agora chegou a bênção de Deus. Agora o Senhor vai me honrar.
Chegou a hora da vitória. Estou certo ou não estou? Mas aqui não, filho. Ele olha assim e faz: eu conheço as obras que você realiza. Eu sei que você não é frio e nem é quente. A ideia é assim, olha, tu nem está lá fora, porque não conhece a Cristo, e como você está aqui dentro e também não está avivado. Não tem poder do Espírito. Aí ele olha para aquela igreja assim: quem dera que você fosse frio. Porque se fosse frio, alguém ia lá e evangelizava e trazia para a igreja. E quem dera que você fosse quente, porque aí você é alguém avivado. Mas aí ele olha para você e diz assim: porque eu estou a ponto de vomitá-lo. Ora, irmãos, não era o que a igreja de Laodiceia queria ouvir. Assim diz o Senhor: eu conheço as tuas obras. Diz: vem bênção, vem vitória. O Senhor olha para eles e diz: eu estou a ponto de vomitar vocês. Estou a ponto de vomitar você. Aí ele olha para eles assim, diz: você diz... E olha que isso aqui é interessante. Olha o parâmetro que esse povo tinha do que era uma igreja abençoada. A igreja era rica. A igreja era rica. A igreja estava bem de vida. Para analisar. Jesus está falando aqui: a igreja é rica, ela está bem de vida e ela não precisa de nada. Então qualquer pessoa humana iria dizer: esta igreja é uma bênção. Aí Jesus está na contramão, olhando para ele e está dizendo: eu estou vomitando vocês porque vocês são mornos. Não é o contraste? Jesus está olhando para ele e está dizendo: vocês são mornos, eu estou a ponto de vomitar vocês. Mas a igreja está rica, está bem, está todo mundo bem vestido, está todo mundo andando direito, está todo mundo com carro, está todo mundo rico, ninguém está faltando nada, a cadeira é confortável, todo mundo está indo bem. Aí Jesus está dizendo: não está bem não. Não está bem, porque não é isso que importa. O que importa é que está faltando avivamento para esse povo. Aí Jesus olha para ele e diz: eu aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo. O fogo na Bíblia, irmão, simboliza o Espírito do Senhor. É pelo fogo que a gente é purificado. É pelo fogo que a gente é batizado. É pelo fogo que a gente é cheio. Como é ruim ouvir uma palavra sem fogo. Como é ruim ouvir um louvor sem fogo. Como é ruim quando aquela pessoa vai fazer algo que não tem uma unção, um fogo diferente. Todo mundo gosta de pregador avivado, cheio de fogo. Mas todos precisam entender que isto vem com um preço a ser pago. A unção nada mais é do que um investimento que Deus faz na sua vida. E a forma que Deus investia no passado é a mesma que Deus investe hoje. Deus tem sim pessoas separadas, diferentes, escolhidas, mas se elas não pagarem o preço, não terão fogo, não terão unção. É por isso, tinha um pastor, o pastor Alex, que quando ele pregava, ele chateava com os irmãos, porque os irmãos dormiam. E aí ele estava reclamando na igreja que os irmãos estavam dormindo quando ele pregava. Que isso é até besteira, porque o apóstolo Paulo pregando, o irmão dormiu e caiu da janela. Quem dirá nós, pobres mortais? Aí esse pastor falou para a mulher, falou: minha amada, não dá não, eu vou largar essa igreja, porque... Aí ela disse: meu filho, faz assim, grava aí você pregando aí, e aí depois você escuta e vê, para ver o que foi, né? Ele disse, quando ele gravou, chegou em casa, colocou na TV lá na metade, ele estava dormindo. Nem ele estava se aguentando mais. John Wesley dizia: coloque fogo nas suas palavras. Poder do Espírito. Mas isso não vem se o preço não for pago. Escute isso aqui. Tinha um homem na Bíblia, o nome dele era Apolo. A Bíblia diz claramente: Apolo era eloquente, poderoso e instruído. Lá em Atos, a Bíblia vai dizer que Apolo chegou na região e começou a pregar a palavra. Ao pregar a palavra, ele tinha um evangelho que ele entendia, que ele tinha ouvido, mas ele não conhecia o evangelho verdadeiro ainda. Ora, uma vez que ele começa a pregar aquela palavra, há um casal sentado na mesa lá do Sinédrio, nas cadeiras, onde for. Quando ele começa a pregar, eles veem Apolo pregando, ouvem a pregação de Apolo, e eles percebem algo, dizem: olha, tem algo aí, parece bom, mas não está bom. Parece que está ok, mas não está ok. Quando é daqui a pouco, aqui,
18, 24. Desculpa, eu tinha marcado, mas saiu. Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Isso era o quê? Falava bem, era habilidoso. Diz também que ele era instruído no caminho do Senhor. Então quer dizer que ele teve uma catequese. Ele foi... Não, desculpa. Atos 18, 24. Meu erro, me perdoe. Atos 18, 24. Ele era poderoso de espírito, falava bem a respeito de Jesus. Só que ele só conhecia o batismo de João. Ele não tinha sido instruído. Então ele tinha uma eloquência humana. Ele se expressava bem, mas estava faltando algo. Quando daqui a pouco, está sentado lá Priscila e Áquila, versículo 26. O ouviram e aí chamaram ele. Disseram, Apolo, vem aqui. Aí a Bíblia vai dizer o seguinte, Priscila e Áquila eram uma espécie de imigrantes que fugiram de Roma por causa de um decreto do imperador Cláudio, que expulsou eles. A Bíblia não diz que eles tinham títulos, não diz que eles tinham nomes famosos, não eram de famílias famosas, mas eram servos de Deus, discípulos do apóstolo Paulo. Quando eles viram Apolo, aí eles chamaram Apolo. Olharam para Apolo e disseram, vem aqui. Aí olha o que a Bíblia vai dizer aqui, ó. Levaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Apolo tomou a decisão de ir para outra região da Acaia. Quando chegou lá, eles olharam para os discípulos e disseram aqui, olha, versículo 28 de Atos 18, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando que por meio das escrituras que é Jesus Cristo. Deixa eu explicar isso aqui para você. Se Apolo tivesse olhado para Priscila e Áquila e tivesse dito assim para eles, eu sou rabino, eu estudei na melhor escola de Alexandria, eu conheci João, ensino o batismo dele, quem são vocês para me ensinar? Mas a Bíblia diz que Apolo aceitou, foi cheio. Mais para frente, o apóstolo Paulo vai dar um testemunho. Agora sim, 1 Coríntios 3,6. Quando o apóstolo Paulo fala para a igreja de Corinto, olha, eu plantei, Apolo regou. Vocês têm ideia do que é isso? Apolo saiu daqui, no canto que ele estava, a Bíblia está dizendo que ele foi doutrinado por um casal. Quando ele sai, que vai para Caia, que é onde é a região onde está a igreja de Corinto, Paulo testemunha dele. Ele regou, plantou, ele trabalhou comigo. Irmãos, escute isso aqui. Eu trago isso para vocês porque se nós continuarmos com a postura que nós temos hoje, vivendo o que nós pensamos que hoje é certo, nós nunca vamos mudar. Nós nunca vamos crescer, avançar. Se Apolo tivesse ficado com os dogmas dele lá, achando que aquela forma era correta, e ele não tivesse se deixado moldar por aquele casal, ele nunca teria, como o apóstolo Paulo está dizendo, regado em Corinto, regado na região de Acaia. Tem irmãos que não são avivados, que não são cheios do Espírito, que não recebem de Deus, não é porque não são eloquentes, não é porque não falam bem, é porque não se permitem ser assistidos por Deus. É porque não se permitem ter a comunhão com os santos. É porque não se permitem ser cheios do Espírito Santo. E isso só vem, querido, quando nós aceitamos essa direção de Deus. Para sermos cheios, avivados do Senhor, nós precisamos mudar a forma como nós estamos fazendo as coisas. Amado irmão, se nós gastarmos mais tempo com a TV, com o telefone, com a internet e investimos, olha a diferença, gastar é um lixo, é perdido, mas quando nós investimos tempo com Deus, com a sua palavra, com sua oração, com seu Espírito, ah, meu querido, aí tem avivamento chegando para a sua vida. Eita, que se Apolo tivesse olhado assim, tivesse dito, pode deixar, eu sei fazer. Eu faço do meu jeito mesmo aqui. Vai fazendo do teu jeito, vai ficar do canto que tá. Mas quando a gente aceita a direção de Deus para as nossas vidas, permite essa direção, o Senhor tem algo novo para as nossas vidas. Quem quer algo novo de Deus para a sua vida?
O desejo de Deus, irmãos, não é que nós venhamos apenas ser salvos, que não é um apenas, é muito. Mas o desejo de Deus é que a igreja seja uma igreja viva, queridos, avivada. Deus rejeita comodismo. Deus rejeita este cansaço infeliz que existe no meio do povo de Deus. Temos força para tudo. Temos força para levantar cedo para trabalhar. Temos forças para viajar. Olha, quantas pessoas tem para ir para o lago, pastor Alex? 70. Não estou pregando contra o lago, não. Se eu der, eu vou mesmo. É porque eu não vou, é porque às vezes eu estou com... Eu só tenho medo dos besouros lá. A verdade é essa. Né, Marquinhos? A abelha lá. Se nós tivéssemos a mesma motivação de orar, de ler a palavra, de vir para os cultos, amado irmão, se nós tivéssemos a mesma disposição que nós temos de reunir pessoas para fazer churrasco, almoço, para levá-las para Cristo, como os irmãos acham que a igreja do Senhor estaria? Se nós tivéssemos a mesma disposição, a mesma coragem que muitos têm na igreja de falar com os líderes, de desrespeitar, de não honrar o que o Senhor colocou na vida deles, da forma que faz, para pregar o evangelho para a autoridade, para colocar o joelho, a boca no pó, como você acha que estaria a sua vida hoje? Avivada. Oh, meu irmão. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, quando nós somos cheios do Espírito Santo, é o Senhor quem se responsabiliza pelas nossas vidas. Tem um texto para a gente concluir, a hora avançou, me perdoem, que fala de um jovem Estevão, jovem, eu gosto disso aqui. Ele era um jovem, era diácono, pregava a palavra, ia nas ruas evangelizando, também pregava na frente de doutores da lei e era cheio do Espírito Santo. Deixa eu falar uma coisa para vocês para encerrar. Eu te aconselho que você compre do Senhor ouro refinado com fogo. Eu te aconselho que você quebre esse celular, desligue a sua televisão, apague esta coisa feia que você está vendo e compre do Senhor fogo para que você seja cheio do Espírito Santo. E eu vou além aqui. Estevão era um jovem. Jovem. Não fala que tinha pai pastor. Não fala que vinha de uma família de linhagem. Mas a Bíblia diz um relato dele. Era cheio do Espírito Santo. Isso basta para você. Fica de pé, igreja. Cheio do Espírito Santo. Eu gosto quando as pessoas chegam para mim e falam assim: pastor, eu quero trabalhar, eu quero servir. Eu fico feliz com isso, muito feliz. Porque eu acredito que a igreja tem espaço para todos trabalharem. Mas às vezes eu gostaria de ouvir de alguns quando eles dissessem assim: como é que eu posso fazer a obra bem, de acordo com a vontade de Deus para a minha vida? Supondo que alguém quisesse perguntar isso, eu diria para você: o caminho é o mesmo. Era no passado, continua sendo hoje. E até o dia que Jesus voltar, vai continuar sendo. Jejum, oração, culto, leitura da palavra, renúncia, santidade. Não mudou. E olha, querido, não vai mudar. Não adianta. A igreja é moderna. Olha como a igreja está bonita. E eu estou feliz, muito bonita. E vai aumentar mais ainda. Diga amém. Amém. Vai ficar mais bonita ainda. Mas a gente vai alcançar. Nós vamos olhar amanhã e ver que verdadeiramente nós vencemos aqui nessa igreja. Não
Não se as cadeiras tiverem ouro nas bordas, mas no dia que as reuniões de oração estiverem cheias, no dia que os estudos bíblicos estiverem cheios, no dia que você entender que Deus chamou você não para estar batendo papo lá atrás, ou para estar lá fora, ou para estar aqui olhando para o tempo passar, ou para estar mexendo no celular, mas para fazer você crescer. Tá lembrado de Apolo? Tá lembrado de Apolo? Era eloquente, mas só regou quando se permitiu ser ensinado. Oh, meu querido, quem quer permitir que o Espírito Santo trabalhe na sua vida? Quem quer permitir que Deus faça algo novo? Pois o caminho ainda é o mesmo. Renúncia, arrependimento. Ore agora, querido. Ore ao Senhor agora. Ore ao Senhor agora. Peça a Deus. Abacuque subiu na torre mais alta e ficou de vigia. E olhava para Deus e dizia: Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor. Peça a Deus misericórdia, irmãos. Porque você vai precisar, querido. E deixa eu dizer algo a você. Quando você começar a servir com intensidade, as lutas vão se levantar, as barreiras vão se levantar, mas maior é quem está com você. Maior é quem te chamou. Quem te chamou se responsabiliza. Quem te chamou te capacita. Deus nunca escolheu capacitados. Deus sempre escolheu incapacitados e os capacitou para a sua obra. Se Deus está te chamando, é porque Ele está te capacitando hoje e sempre. Então ore, querido, ore nesse momento. Peça ao Senhor para te abençoar. Ah, Deus. Oh, Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia da Tua igreja, Deus. Tem misericórdia do Teu povo, Pai. Senhor, aviva, Deus, aviva a Tua igreja. Aviva a Tua casa, Senhor. Aviva o Teu povo nessa manhã, meu Pai. Não nos permita, Deus, sair, Pai, da mesma forma que chegamos aqui, meu Deus. Mas sim, Pai, cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Levante as suas mãos, querido. Que o Senhor encha a sua vida. Que o Senhor encha a sua vida com fogo, com poder, com presença dEle. Que Ele te capacite para a obra. Que Ele tire os seus medos, as tuas inseguranças. Que o Senhor encha você de dons e talentos para servir a Deus com autoridade, poder, no nome de Jesus. Amém.